Campina Grande, segunda-feira, 11 de março. Hoje celebra-se o dia do motociclista e nós temos um recadinho para os motociclistas e motoqueiros. A vida é importante e você deve ter os devidos cuidados quando estiver pilotando a sua moto. Por quê? O maior índice de acidentes no trânsito é causado devido à falta de muitos motociclistas e motoqueiros não usarem o capacete. E às vezes eles procuram realmente andar numa certa velocidade, o excesso de velocidade que causam acidentes e muitos perdem as suas vidas, muitos sofrem mutilações, perdem as pernas e ficam com traumas para o resto da vida. Então, nesse dia do motociclista ou motoqueiro, eu quero deixar o nosso recadinho. Nós que fazemos o programa Opção para a Vida. A vida é importante e você não deve se expor através de acidentes que poderiam ser evitados. Esse é o nosso recado. Logo mais estaremos ouvindo a conclusão do estudo que nós realizamos em nossa escola dominical e eu espero que você esteja com seu coração receptivo para ouvir a palavra de Deus. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração por você que está conosco. Você que está triste, abatido, amargurado, em depressão, perdeu um ente querido, está com seu coração enlutado, perdeu o emprego, está passando por uma crise financeira. Eu quero orar por você, para que Deus abençoe a sua vida e nesses momentos de tantas dificuldades e de circunstâncias as mais adversas, é o momento em que nós estamos mais quebrantados e Deus muitas vezes se instrumentaliza de situações adversas e contrárias para falar ao nosso coração. Portanto, curve a sua fronte e juntos oremos ao Senhor. Pai, eu quero nesse momento te apresentar cada internauta, cada telespectador. Tu sabes e conheces cada família, cada coração, o que se passa na mente daqueles que estão tristes, amargurados, abatidos, decepcionados, enfermos, hospitalizados, alguns até perderam entes queridos, estão com seus corações enlutados. Que tu derrames uma bênção de consolação, de conforto em cada coração e nos fale através da tua palavra nessa oportunidade. Abençoe e visite cada telespectador, cada internauta que está conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Antes de ouvir mais uma palavra que nós ministraremos, quero deixá-los com o cantor e pastor Paulo César. Causa surpresa para muitos hoje em dia rever histórias que o tempo não levou. Como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão, a sua vida e seguiram a Jesus. E muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Oh, oh, oh. Iguais a eles são bem poucos hoje em dia que andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de
de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não me importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar, seu amor. Iguais a eles são bem poucos hoje em dia que andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não me importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar, seu amor. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. Deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar, seu amor. Essa lição, irmãos, está na palavra, Jesus deixou como exemplo. E a gente deve amar as pessoas sem fazermos acepção de pessoas. Por isso que diz lá em João que ele, tendo amado a todos, amou-os até ao fim. Aí você pode até dizer assim: mas eu não sou Jesus, eu não sou perfeito. Mas no texto que nós lemos hoje, nós vamos ver, inclusive, nos versículos, só dois versículos que o Senhor fala isso através de João, versículo 12 e o versículo 17. Ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Nesse versículo 12 e no versículo 17, nisto é em nós aperfeiçoado o amor de Deus que tem por nós, certo? Então, irmãos, esse amor, ele não é que você já tenha atingido o auge, a plenitude. Paulo diz inclusive: não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Nós temos um alvo, e é esse alvo que nós temos que realmente procurar alcançá-lo. E para que você possa alcançá-lo, você vai alcançar a perfeição.
Então, esse amor não faz acepção de pessoas. Lá na primeira epístola de João, inclusive no capítulo 2, no versículo 6, ele diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Eu queria parafrasear este versículo 6 com a palavra amor. Parafraseando o texto: aquele que diz que permanece nele, esse deve também amar assim como ele amou. Estou parafraseando o versículo, o verbo andar pelo verbo amar. Então, analise direitinho se nós estamos amando o nosso próximo como deveríamos andar, assim como ele. Se você diz que permanece nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar ou amar assim como ele andou. Lá na epístola de Paulo aos Colossenses, também no capítulo 2, no versículo 6, ele diz coisa semelhante. Colossenses 2,6, Paulo vai mostrar que esse deve ser o comportamento, a conduta de cada um daqueles que permanecem nele. Capítulo 2, Colossenses, versos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Eu vou outra vez parafrasear, né? Andai nele em amor. Verso 7. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Esse amor, irmãos, ele se verbaliza mais em ações, mais em atitudes, mais em gestos do que em palavras. Eu disse para vocês que essa palavra, esse verbo amar, é composto apenas de 4 letras, né? Aliás, é 4 letras, é A-M-O-R, 4 letras. Amor, ama é 3, né? Mas eu estou me referindo ao verbo amar. É uma palavra pequenina, porém ela tem uma profundidade de dimensão de acordo com aquilo que nós praticamos. E eu queria que nós pensássemos nisso nessa manhã. No versículo que eu citei para vocês, 17 e o versículo 20, no versículo 20, aliás, 17 e o verso 12 e o 17, João diz que nós devemos estar nos aperfeiçoando em amor. Como seremos aperfeiçoados em amor, irmãos? Como seremos aperfeiçoados? Eu quero dizer aqui para você que a gente começa nos aperfeiçoarmos em amor, nos corrigindo. Nos corrigindo. Como assim? Reprovando muitas coisas que nós fazemos às vezes por causa do nosso eu. Então, o egoísmo, os ressentimentos, a inveja, o ciúme, a maledicência, essas coisas, elas vão prejudicar esse aperfeiçoamento se você as alimenta no seu coração. Às vezes alguém diz uma palavra que lhe machuca, que lhe magoa, que lhe ofende, você fica muito tempo com aquilo no seu coração e não consegue liberar perdão. Então você não estará sendo aperfeiçoado em amor, como diz aqui no verso 12: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E também no versículo 17: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Então, se você anda falando mal dos outros, se você não consegue perdoar quem lhe ofendeu, se você se sente uma pessoa que muitas vezes não consegue liberar perdão, seja quem quer que seja que for, você não está sendo aperfeiçoado em amor. Quer ser aperfeiçoado em amor? Se eu perguntasse aqui, quem quer ser aperfeiçoado em amor, muita gente ia levantar as suas mãos. Mas isso tem um preço, e o preço é esse: você tem que se corrigir reprovando essas coisas, esses ressentimentos, essas coisas que são prejudiciais, a maledicência, tantas coisas
o egoísmo, a inveja, o ciúme, ressentimentos, né? Rancor, raiz de amargura, falar mal uns dos outros. Isso você vai realmente ser aperfeiçoado ou aperfeiçoada. E mais adiante nós encontramos João dizendo ainda também, além do texto que já citei como âncora, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. João também diz que se alguém disser amo a Deus e odiar ou aborrecer, uma tradução que diz aborrecer, a seu irmão, é mentiroso, porque aquele que ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aqui há uma reciprocidade de relacionamento, no sentido vertical e no sentido horizontal. Ora, se nós dissemos que amamos a Deus e aborrecemos a quem nós vemos, somos mentirosos, não praticamos a verdade e a palavra de Deus não está em nós. Então esse amor, ele se reverbera, ele tem um feedback naquilo que você realmente, da maneira como você se comporta. Aqui não é teoria, é prática. Aqui não é informação, é conhecimento daquilo que você precisa realmente fazer para se corrigir. No versículo 21, que eu li por último, né? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu próximo. Quando você põe isso em prática, quando nós exercitamos isso aqui, meus irmãos, vai se cumprir o que está escrito na primeira epístola de João, na terceira epístola de João, capítulo 3, só tem um capítulo, versos 2 a 4, diz lá, versículos de 1 a 4, segunda epístola de João, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Verso 2: por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Verso 3: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Verso 4: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os seus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Eu estava lendo a introdução dessa epístola, dessa segunda epístola, e o presbítero João está se dirigindo a uma senhora, mas se você analisar direitinho, ele não está falando de uma senhora mulher, está falando, essa senhora que ele cita aqui, ele compara à igreja, que somos nós, e ele está falando aqui sobre essa veracidade da verdade prática do amor, que nós precisamos de cada dia dar prova de que amamos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Ele vem falando isso claramente no versículo que eu li para você, de 1 até o verso 4. No verso 3 ele diz: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Essa expressão aqui, meus irmãos, que Paulo, isto é, que João está falando, ele está dando ênfase, ele quer que a ficha caia de cada um de nós, a começar de mim. A ficha deve cair, porque senão nós não vamos estar praticando, não estamos exercitando na prática essa virtude que é a maior de todas. Inclusive, Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 8, falando sobre a virtude do amor, ele diz lá que ainda que nós falemos as línguas dos anjos, ainda que nós falemos a língua dos anjos, ou seja, línguas estranhas, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine.
ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Verso 3: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo, meu próprio corpo, para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então ele vem mostrando os efeitos do amor, não é? Quem experimenta esse amor de Deus, que Jesus nos deu e nos deixou como exemplo, sente em seus corações os efeitos que vão se manifestar em toda a sua maneira de viver. Então ele diz lá, a partir do versículo 4, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Irmãos, Paulo está falando aqui, ampliando mais, vamos dizer assim, a expressão, né, os efeitos desse amor que deve se manifestar, que deve irradiar ao redor daqueles que estão conosco, seja seu colega de trabalho, seja seu colega na universidade, seja um vizinho, seja seu marido, seja a pessoa mais próxima, sua esposa, seja quem for. Esse amor se verbaliza em ação, em gestos, em atitudes, em atos. E diga-se de passagem, tendo isso aqui em nossos corações, nós, irmãos, estamos longe de nos aperfeiçoarmos em amor. Essas coisas que ele descreve aqui, não é? Se você não é paciente, se você não é benigno, se você arde em ciúme, se você se ufana, se soberbece, não conduz-se convenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. No aconselhamento pastoral que eu tive há algumas décadas, aconselhando um casal de jovens que eu fiz a cerimônia de casamento, e no trabalho de aconselhamento pastoral, uma das primeiras perguntas que eu faço é essa: você está casando com essa moça porque você a ama? Olha bem nos olhos dele e responde. Ele diz: sim, estou casando porque eu amo. Faça a mesma pergunta ao rapaz, à moça: você está casando com esse rapaz, você o ama mesmo? Eu faço essa pergunta, enfatizo mesmo, amo. Passado alguns anos depois, né, um dia chega lá no gabinete pastoral, que funcionava aqui atrás, este mesmo casal: pastor, nós estamos vindo aqui informar ao senhor que nós estamos nos separando. Eu disse: eu não entendi bem. Nós estamos procurando hoje aqui o gabinete pastoral para dizer ao senhor que nós estamos nos separando, nós vamos nos divorciar. Eu disse: não entendi ainda o que você... Não, o senhor não está entendendo. Não, eu fiz questão de mais explorar mesmo. Vocês estão decididos a se separarem, estamos aqui para se separar. Eu disse: olha, eu quisera ter um gravador. Naquela época não tinha celular, que tem gravador. Hoje as pessoas às vezes vão conversar com outras, levam o celular e, para despistar, dizendo: porque estou esperando uma ligação, alguém pode ligar, eu estou aqui, mas está gravando. Irmão, quem fala a verdade não tem medo disso aqui não. Pode vir 10 vezes falar comigo com o bicho ligado, que eu percebo, não estou nem aí, estou preocupado não. Mas aí eu disse: olha, eu quisera ter um gravador para gravar aquelas declarações que vocês fizeram no primeiro aconselhamento que eu fiz, quando você declarou que amava essa mulher e que você declarou que amava esse rapaz. Aí eu abri a palavra, abri esse texto aqui, digo: olha, o amor jamais acaba. Sabe o que aconteceu entre vocês dois? Paixão. Paixão é diferente de amor. Paixão é uma coisa, paixão é uma febre que ela vai e é como um termômetro que você tira a medição lá, estava 39 graus, caiu para 28 e vai baixando, depois sobe. Paixão é assim, amor não.
Quando a pessoa ama, a pessoa se doa pela pessoa amada, custe o que custar. É um amor despretensioso, aquele amor ágape que eu falei a vocês domingo próximo passado. É o amor ágape, não é o amor eros, não é o amor que esse deve existir na vida de um casal, no casamento. Não é o amor filéu, mas é o amor ágape, aquele amor que você se doa despretensioso e despretensiosamente à pessoa amada. Irmãos, como nós estamos longe de praticar, de exercitar, de exercer o amor, os efeitos são esses aqui. Lá na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 18, eu vou terminar com isso aqui por causa da hora. No verso 18, João diz aqui: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Há muita gente que ama da boca para fora, mas desmancha pelos seus gestos, pelos seus atos, por suas atitudes, pelo seu comportamento, por sua maneira de viver. Então, irmãos, este amor, em verdade, é no sentido de ter uma conotação de realidades. De realidades. E eu espero que os irmãos entendam que eu mostrei para vocês aqui que nós não temos amor. Nós não temos amor. Mas eu citei para vocês a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Paulo diz lá em Romanos 5,5 que o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu citei até um exemplo aqui para vocês. Esse copo está vazio, mas se eu colocasse esse copo debaixo de uma torneira, ligasse a torneira e deixasse a torneira aberta, ela vai encher, que vai transbordar até derramar. É assim o amor de Deus no meu e no seu, nos nossos corações. Deus está, o verbo derramar está conjugado, inclusive no gerúndio. Deus está derramando, é uma ação contínua. É uma ação contínua. O amor de Deus está sendo derramado sem parar no meu e no seu coração. Esse recipiente, nesse copo, se eu colocasse aqui uma torneira aqui ligada direto, vai encher e vai continuar transbordando. É assim o amor de Deus. Eu não tenho, mas Ele é quem me dá. Para que nós não tenhamos desculpa de que não conseguimos amar fulano, cicrano, beltrano, seja quem quer que seja que for. Então, irmãos, para terminar, esse texto que nós estamos trazendo aqui para a meditação dos irmãos, que é da pastoral de domingo próximo passado, que trata sobre o amor. Quem tiver, inclusive, com seu celular, ou tiver lembrado, nós falamos sobre isso. E eu quero terminar citando Tiago, capítulo 3, versículo 5. Podemos citar muitas outras passagens, mas só esse versículo aqui, onde nós encontramos que nós precisamos de não ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E eu espero que os irmãos, pelo menos, se você considerar aquilo que nós estamos tratando aqui como aquele que nos ensinou, já disse, aprendei de mim, eu acredito que você tem tudo para realmente amar verdadeiramente, como diz João, dando ênfase, né? Amemos verdadeiramente, sem fingimento, sem sofismas, sem hipocrisia, mas de coração. Espero que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através desta palavra que nós ministramos. Portanto, continue sempre ligado conosco, porque Deus certamente estará sempre trazendo uma palavra que vem de encontro às suas necessidades. Que você seja abençoado, rica e abundantemente, durante todo o decorrer deste dia e neste comecinho de semana. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, quando estaremos aqui para trazer mais uma reflexão para a meditação do seu coração. Tenham todos um bom dia e todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser.